Após ser chamado de serviço inútil 3 vezes, ele dá a resposta impactante que ninguém esperava. Eliana sentia seu coração disparar. O sol ardia lá fora, mas o calor dentro de casa era bem mais sufocante. "Você é só um serviço inútil!" Rogério gritou, a voz ecoando como um trovão nas paredes desgastadas da casa. O calor parecia aumentar com cada palavra amarga, e Eliana, em seu canto, tremia. Os gritos dele eram como lâminas afiadas, cortando sua alma bem devagar. E ali, cercada por sombras, ela se perguntava se um dia conseguiria sair daquela prisão. Dona Zira, sua sogra, observava tudo do sofá, enquanto pirraças e murmúrios escapavam de seus lábios enrugados. A mulher idosa estava doente, mas ainda assim o olhar dela era de desgosto, como se soubesse que a coragem de Eliana estava murchando sob a opressão do filho. E enquanto isso, a saúde de Lívia, sua filha, se deteriorava. As noites mal dormidas, as contas não pagas. Tudo parecia um pesadelo sem fim. A pressão financeira. Como vou cuidar delas? Pensava, enquanto o peso da responsabilidade esmagava seu peito. Inesperadamente, algo dentro dela começou a mudar. Após ouvir as palavras cruéis de Rogério mais uma vez, uma faísca de rebeldia acendeu. Ela decidiu que por um dia, a casa, a sogra e o marido teriam que sobreviver sem ela. O plano era simples, um dia sem submissão. Queria sentir um pouco de liberdade, mesmo que fugaz. E naquele momento, ela decidiu que não seria mais a servo inútil. Enquanto isso, a tensão aumentava à medida que a discussão entre Eliana e Rogério evoluía. "Você não vale nada, Eliana. Você só dá trabalho." As palavras alvejaram como dardos. O rosto dela se contorceu de dor. Foi quando, em um ataque de desespero, Dona Zira se levantou, um olhar fulminante no semblante. Em meio ao caos de gritos e xingamentos, um movimento involuntário se transformou em tragédia. Um empurrão casual, um acidente fatídico. Rogério, perdido na raiva e na confusão, caiu de forma desengonçada, o impacto mortal. O silêncio se instalou de repente, como se o mundo tivesse parado. Estavam todos em choque. Eliana mal podia compreender o que acabara de acontecer. A dinâmica de poder tinha mudado. Agora, desconcertada, ela era a única pessoa responsável pela situação. Com a morte de Rogério, uma nova vida parecia surgir para Eliana. Arranjou o emprego que mal podia acreditar. Finalmente tinha um pouco de dinheiro e autonomia. Mas os sussurros da cidade a acompanhavam. As perguntas sobre o que acontecera com Rogério eram constantes, e um ar de mistério pairava sobre a casa. Enquanto tentava construir sua nova realidade, um envelope misterioso chegou à sua porta, alterando tudo novamente. O que estava escrito ali poderia ameaçar a relação entre Lívia e Dona Zira? O futuro, que parecia promissor, agora estava ameaçado por segredos que poderiam desgastar ainda mais a frágil estrutura familiar. Eliana sabia que sua luta estava apenas começando. Como ela lidaria com essas revelações? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
Eliana ficou paralisada ao ver o envelope misterioso em sua porta. O coração acelerava e uma onda de ansiedade a invadiu. As palavras ainda ecoavam em sua mente. Você não vale nada. O que mais poderia acontecer? Ao abrir o envelope, um frio percorreu sua espinha. Era uma carta, amarelada e desgastada, com uma caligrafia que não reconhecia. O que aquilo significava? As primeiras linhas a fizeram sentir um nó na garganta. A verdade sempre encontra um caminho. O que isso queria dizer? Eliana leu mais e seu mundo começou a desmoronar. A carta revelava segredos que ela nunca imaginou ouvir. Não era sobre Rogério, era sobre a própria Dona Zira. O coração de Eliana parou. As palavras tomavam forma. Ela não é quem você pensa que é. O passado esconde um terror. Eliana olhou para a sogra, ainda sentada no sofá, com seu olhar cansado e os traços do sofrimento. Como poderia haver algo mais por trás daquela velha? Ela sentiu a raiva ferver. Todo aquele tempo, Eliana esteve presa em um ciclo de medo e submissão, e agora tudo parecia ainda mais complicado. Tá velha, com seu jeito amargo. Era apenas uma parte da história. Ou havia outros segredos que a ligavam a Rogério? E por que nunca havia mencionado a infância de Eliana? A pressão em seu peito aumentava, como se estivesse sufocando. Nesse momento, o filho de uma vizinha apareceu na porta, a expressão de urgência estampada no rosto. Dona Zira! Tem uma pessoa lá fora dizendo que a senhora precisa ir. A frase ainda pairava no ar quando Dona Zira, de forma abrupta, levantou-se do sofá. Ela parecia mais viva, uma luz estranha nos olhos. Essa não era a mulher doente que Eliana conhecia. Eliana a seguiu, a mente fervilhando com perguntas. Quem poderia estar lá fora? Ao abrir a porta, a cena tomou seu fôlego. Um homem, alto e imponente, parecia ter saído de um pesadelo. Ele olhou diretamente para Dona Zira. E algo no olhar dele fez Eliana sentir um frio gélido. Você finalmente voltou, ele disse, a voz profunda portando o silêncio. A velha hesitou, e os olhos de Eliana estavam fixos na cena. Quem é você? Eliana não conseguiu se conter. O homem virou-se, encarando-a. Um sorriso muito próximo do grotesco brotou em seu rosto. Ah, então essa é a famosa Eliana. Uma pena que você tenha que descobrir isso da maneira difícil. O tom dele era carregado de ironia. Dona Zira arregalou os olhos, como se soubesse exatamente o que ele queria dizer, mas não falava nada. O homem continuou. Seu pai e eu tínhamos um acerto. E agora é a hora de acertar as contas. As palavras ressoaram na mente de Eliana como um eco distante, uma lâmina que cortava lentamente. Acerto? Do que você está falando? A mente dela girava. O que estava acontecendo ali? Tudo parecia tão claro e intransigente no passado. Eliana era apenas uma esposa com um marido abusivo. Agora, de repente, um mundo de segredos e mentiras surgia. O homem olhou novamente para Dona Zira, um olhar de reprovação. Só você perdura nesse jogo. Agora suas mentiras estão prestes a vir à tona. O ambiente ficou pesado, e o que antes parecia uma nova vida para Eliana, agora se transformava em um pesadelo. A verdade estava se aproximando, mas ela não sabia se estava pronta para enfrentá-la. O futuro, que parecia promissor, agora se desfazia em sombras ameaçadoras. A única certeza que ela tinha era que a batalha estava apenas começando. Como ela sairia dessa? O homem na porta olhou para Eliana com um sorriso desdenhoso.
Ah, a famosa Eliana. Uma pena que você tenha que descobrir isso da maneira difícil. As palavras dele cortaram o ar como uma faca, e Eliana sentiu um frio gélido na espinha. O que ele queria dizer com isso? Dona Azira, que sempre teve um semblante cansado e triste, agora parecia diferente, quase alerta. Quem é você? Eliana perguntou, tentando manter a voz firme. O homem não respondeu. Ele apenas olhou para Dona Azira, como se esperasse que ela falasse. Eliana se sentiu como uma estranha em sua própria casa, com seus dois mundos colidindo em um instante caótico. Eu não sei do que está falando, Dona Azira respondeu, mas sua voz tremia. O homem deu um passo à frente e a tensão no ar era palpável. Você sabe, Azira, o que você fez não pode ficar sem resposta. Eliana olhou para a sogra, buscando uma explicação, mas viu apenas um misto de medo e raiva em seu rosto. Fez? O que você está insinuando? A voz de Eliana saiu mais alta do que esperava. Sentei seu coração acelerar enquanto a conversa se tornava um jogo de adivinhação e promessas maliciosas. Nos dias em que seu pai vivia, Azira e ele tinham um acordo. O homem disse, baixando o tom de voz, como se quisesse que as palavras tivessem um peso ainda maior. Um acordo que agora deve ser cumprido. Eliana sentiu uma onda de nervosismo. Que acordo? Sua mente dançava em confusão, mas havia algo em sua memória que fazia eco nesse discurso. De repente, um grito cortou a tensão. Era Lívia, que tinha acabado de aparecer no corredor, com os olhos arregalados. Mãe, o que está acontecendo? A jovem ficou paralisada ao ver o homem. O clima estava carregado. E qualquer truque ou resposta evasiva não funcionaria mais. Dona Azira lançou um olhar crítico para a filha. Vai para o seu quarto, Lívia. Mas o homem ergueu uma mão em um gesto de contenção. O olhar dele estava fixo em Lívia. Ela também precisa saber a verdade. Eliana não sabia se ria ou chorava. A verdade? Que verdade? Foi então que tudo mudou. O homem respirou fundo, como se pudesse sentir que a revelação estava prestes a partir. Lívia, você não é quem pensa que é. As palavras vieram como um soco no estômago de Eliana. O que ele queria dizer com isso? O que estava escondido? Lívia ficou pálida ao ouvir isso e Eliana sentiu um nó na garganta. Um medo a envolvendo novamente. Como assim? A jovem perguntou, sua voz tremendo. O que você quer dizer? A expressão do homem ficou sombrio. Vocês têm mais em comum do que imaginam. Você não é apenas uma vítima, Lívia. Você é parte de uma história mais antiga. O que isso poderia significar? Eliana trocou olhares com Dona Azira. A confusão inundando seu rosto. Como eles eram parte de uma história que não conhecia. Quem é você para falar assim? Eliana gritou, sua raiva brotando. O homem apenas sorriu, um sorriso que misturava tristeza e triunfo. Vamos apenas dizer que o passado é mais complicado do que parece. E você, Dona Azira, não poderá fugir por muito mais tempo. Cada palavra que saía da boca dele era como um eco de antigas feridas. Lívia, ainda paralisada, parecia em choque. O silêncio na sala aumentava, como se o ar tivesse espesso, difícil de respirar. Eliana olhou para a filha e, em um impulso, percebeu que tudo o que havia passado poderia ter um significado muito mais profundo. Quem realmente eram? A tensão explodia ao redor deles. O homem, com um olhar fixo em Dona Azira, parecia pronto para trazer à tona algo que todos estavam fugindo. Você sabe a verdade sobre seu pai e está na hora de assumir as consequências. Eliana queria gritar,
desabafar, mas tudo o que podia fazer era observar, tensa, enquanto a situação se desenrolava. O futuro que parecia promissor agora emergia das cinzas em uma realidade desoladora. O que mais iria se revelar? O que significaria para ela e para Lívia? E assim, enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se alinhar de uma forma que ninguém esperava, Eliana percebeu que a batalha estava apenas começando. E a verdade poderia ser mais devastadora do que qualquer um poderia imaginar. Eliana estava paralisada, incapaz de processar o que estava acontecendo. O olhar do homem feito de sombras e segredos se cravou em Dona Zira, que estava visivelmente em choque. A tensão no ar parecia um fio prestes a se romper. Nós precisamos falar sobre seu passado, Azira. Ele insistiu, enquanto Eliana observava a cena sem respirar. O que você quer dizer? Perguntou Eliana, a voz tremendo. O homem sorriu, mas não era um sorriso gentil. Era um sorriso que trazia promessas de... Eu vim aqui para expor a verdade, para que todos saibam quem você realmente é, Azira. O nome soava como uma maldição. Dona Azira parecia frágil, mas havia uma centelha de determinação nos olhos dela. Chega! Você não pode vir aqui jogar essas acusações sem fundamento. Mas a confiança dela estava balançando. O homem deu um passo para frente, o tom de voz dele mais ameaçador. Você sabe do que estou falando. O acordo que você fez é hora de cumprir. Os batimentos cardíacos de Eliana aceleraram. Ela sentiu uma mistura de confusão e medo. Que acordo? O que está acontecendo? O homem virou-se para ela, como se tivesse a intenção de levar sua indignação a um círculo mais amplo. Você também está envolvida, Eliana. Você é peça crucial. Sem você, isso não funcionaria. Lívia, ainda paralisada, finalmente quebrou o silêncio. O que você quer dizer com isso? O que minha avó fez? A pergunta dela estava carregada de medo e raiva. O homem olhou para a jovem com uma expressão que misturava pena e desdém. Sua mãe não é apenas uma vítima. Ela é parte de um ciclo muito mais profundo. As palavras soaram ridículas, mas Eliana sentia que a dúvida estava começando a desgastar seu senso de realidade. Um ciclo? A voz do homem retumbou mais uma vez. Ela fez uma escolha. Ela escolheu seu próprio conforto em vez de liberdade. Os olhos de Dona Azira se apertaram, claramente a pontos de explodir. Você não sabe do que está falando. Eu sei mais do que você imagina, ele retrucou. E então, em um movimento brusco, ele tirou um dispositivo do bolso. No instante que seu dedo pressionou um botão, uma gravação começou a tocar. As vozes vazaram pelo ar como veneno. Os ecos de uma conversa, um acordo feito décadas atrás, onde Dona Azira parecia prometendo um futuro obscuro para a filha que não era Lívia. Eliana sentiu o mundo girar. As palavras da gravação se tornaram um mantra de desespero. Não posso deixá-la saber a verdade. Ela não pode descobrir. É melhor assim. A voz de Dona Azira era mais jovem, mas tão cheia de dor que Eliana mal reconhecia a mulher que havia conhecido a vida toda. Lívia, diante da revelação, parecia desabrochar em lágrimas. Mãe, o que você fez? O grito dela reverberou e algo se despedaçou dentro de Eliana. O homem apenas observou, um sorriso vitorioso nos lábios. Vocês achavam que eram apenas produtos do destino? Não.
Vocês são parte de um plano muito maior. Um tremor percorreu o corpo de Eliana. As emoções dominavam. Havia mais verdades escondidas, e algo dentro dela começava a gritar. O que você quer de nós? Ela exigiu. Na verdade, eu não quero nada de você. Apenas garantir que o legado continue. O homem respondeu, a voz cheia de um desdém provocador. E então, para o horror dela, ele se virou e puxou algo de dentro do casaco. O brilho metálico de uma arma fez a sala inteira gelar. Se você não entender, farei de tudo para garantir que esse passado não fique inexplorado. A adrenalina disparou. O choque invadiu todos os rostos da sala. A verdade podia ser devastadora, mas agora havia uma nova ameaça. Eliana sentiu o coração disparar ao perceber que neste jogo de poderes, a luta pela verdade se tornava a luta pela vida. Ela olhou para a filha aturdida, e a determinação começou a crescer dentro dela mais uma vez. A batalha não era apenas sobre segredos agora. Era sobre sobrevivência. E no fundo, Eliana já sabia que o custo da verdade seria mais alto do que poderia imaginar. E assim, enquanto o homem permanecia ali, armado e preparado, um mistério obscuro sobre o passado pulsava na sala, trazendo uma nova pergunta. Até onde Eliana para proteger sua família? Eliana estava paralisada, incapaz de processar o que estava acontecendo. O olhar do homem, feito de sombras e segredos, se cravou em Dona Zira, que estava visivelmente em choque. A tensão no ar parecia um fio prestes a se romper. Nós precisamos falar sobre seu passado, Azira. Ele insistiu, enquanto Eliana observava a cena sem respirar. O que você quer dizer? Perguntou Eliana, a voz tremendo. O homem sorriu, mas não era um sorriso gentil. Era um sorriso que trazia promessas de dor. Eu vim aqui para expor a verdade, para que todos saibam quem você realmente é, Azira. O nome soava como uma maldição. Dona Azira parecia frágil, mas havia uma centelha de determinação nos olhos dela. Chega, você não pode vir aqui e jogar essas acusações sem fundamento. Mas a confiança dela estava balançando. O homem deu um passo para frente. O tom de voz dele mais ameaçador. Você sabe do que estou falando. O acordo que você fez é hora de cumprir. Os batimentos cardíacos de Eliana aceleraram. Ela sentiu uma mistura de confusão e medo. Que acordo? O que está acontecendo? O homem virou-se para ela como se tivesse a intenção de levar sua indignação a um círculo mais amplo. Você também está envolvida, Eliana. Você é peça crucial. Sem você, isso não funcionaria. Lívia, ainda paralisada, finalmente quebrou o silêncio. O que você quer dizer com isso? O que minha avó fez? A pergunta dela estava carregada de medo e raiva. O homem olhou para a jovem com uma expressão que misturava pena e desdém. Sua mãe não é apenas uma vítima. Ela é parte de um ciclo muito mais profundo. As palavras soaram ridículas, mas Eliana sentia que a dúvida estava começando a desgastar seu senso de realidade. Um ciclo? A voz do homem retumbou mais uma vez. Ela fez uma escolha. Ela escolheu seu próprio conforto em vez de liberdade. Os olhos de Dona Azira se apertaram, claramente a pontos de explodir. Você não sabe do que está falando? Eu sei mais do que você imagina, ele retrucou. E então, em um movimento brusco, ele tirou um dispositivo do bolso. No instante em que seu dedo pressionou um botão, uma gravação começou a tocar. As vozes vazaram pelo ar como veneno, os ecos de uma conversa, um acordo feito décadas atrás, onde Dona Azira parecia prometendo um futuro obscuro para a filha que não era Lívia.
Eliana sentiu o mundo girar. As palavras da gravação se tornaram um mantra de desespero. Não posso deixá-la saber a verdade. Ela não pode descobrir. É melhor assim. A voz de Dona Zira era mais jovem, mas tão cheia de dor, que Eliana mal reconhecia a mulher que havia conhecido a vida toda. Lívia, diante da revelação, parecia desabrochar em lágrimas. Mãe, o que você fez? O grito dela reverberou e algo se despedaçou dentro de Eliana. O homem apenas observou, um sorriso vitorioso nos lábios. Vocês achavam que eram apenas produtos do destino? Não, vocês são parte de um plano muito maior. Um tremor percorreu o corpo de Eliana. As emoções dominavam. Havia mais verdades escondidas e algo dentro dela começava a gritar. O que você quer de nós? Ela exigiu. Na verdade, eu não quero nada de você. Apenas garantir que o legado continue. O homem respondeu, a voz cheia de um desdém provocador. E então, para o horror dela, ele se virou e puxou algo de dentro do casaco. O brilho metálico de uma arma fez a sala inteira gelar. Eliana sentiu um frio gélido percorrer suas veias. Não! Não! Gritou, sua voz despedaçando-se. O homem a ignorou, mantendo o olhar fixo em Dona Zira. Está na hora de enfrentar suas escolhas. E então, um estrondo reverberou na sala. A porta principal se abriu violentamente e um grupo de policiais, armados e prontos, invadiu o lar. Polícia! Todos no chão! Gritaram. E Eliana sentiu uma onda de alívio percorrer seu corpo. Mas, em questão de segundos, tudo se transformou novamente. O homem, com as mãos em cima da mesa, pareceu concentrar-se como um animal acuado. Antes que alguém pudesse reagir, ele levantou a arma e apontou para a cabeça de Dona Azira. Não se mexam, não quero machucar ninguém, mas se tentar me prender, ela será a primeira. Os corações pararam por um instante. O desespero e a adrenalina misturavam-se na sala. Azira, você precisa me dizer a verdade agora! Um policial gritou enquanto ele tentava avaliar a situação. Eliana olhou para a sogra, que estava em estado de choque. Diga a eles o que você está escondendo! Diga tudo! As palavras saíram de Eliana como um grito de desespero. E nesse momento, o que aconteceu foi inimaginável. Dona Zira olhou para o homem, e então para Eliana. O brilho de um segredo mortal refletido em seus olhos. Está certo! Ela sussurrou. E o mundo parou ao seu redor. Você não é minha filha. As palavras saíram como um veneno, cortando o ar pesado com uma precisão mortal. O choque reverberou, e Eliana sentiu como se todo o chão tivesse desaparecido sob os pés. O que você está dizendo? Ela mal conseguia falar. Eu não posso. Não pode ser verdade. Mas a verdade havia chegado. E o que tinha sido uma luta por liberdade agora se transformava em uma batalha por identidade. O futuro, que parecia cheio de promessas, despencava em um abismo de segredos. E o que mais estava escondido? A vida de Eliana nunca mais seria a mesma. Eliana estava paralisada, incapaz de processar o que estava acontecendo. A revelação da sua sogra cortou como uma faca afiada. O olhar dela se voltou para Dona Zira, buscando uma explicação. Mas o choque impediu qualquer palavra de escapar. O tempo parecia estagnar. O que você está dizendo? Gaguejou, o coração batendo forte no peito. Dona Azira respirou fundo, a expressão uma mistura de desespero e resignação. Eu não sou sua mãe de verdade. Fui forçada a assumir essa identidade para te proteger. O seu verdadeiro passado. Ele é obscuro e eu não queria que você sofresse.
Um silêncio mortal se instalou. O homem, que estava armado, observava com um sorriso torto. A história que você conhece é uma farsa, Eliana. Você está envolvida em algo muito maior e precisa saber. Quem você realmente é está mais perto do que imagina. Os olhos de Eliana se arregalaram. O que você quer dizer com isso? Que história? A confusão misturava-se com a raiva, e ela sentia que seu mundo estava prestes a desabar. O homem incluiu um tom de deboche na voz. Você é uma peça fundamental nesse quebra-cabeça. A verdade sobre você liga tudo isso. Mas o que quer dizer com isso? Lívia gritou, o rosto pálido de medo. O homem riu, um som frio que ecoou na sala. Assim como sua mãe, você também carrega segredos. É hora de confrontar a verdade. Você é parte de uma linhagem que vem sendo protegida por décadas. Eliana se virou para sua filha, o terror refletido nos olhos de Lívia. O que ele está falando, mãe? O que está escondendo de mim? O nó na garganta de Eliana a impediu de responder. O homem prosseguiu, ignorando a fúria acumulada entre as mulheres. O seu verdadeiro nome não é Eliana. Nasceu com outro, e Dona Zira sabia de tudo. Desesperada, Eliana gritou. Basta! Me diga a verdade, Dona Zira! A pressão no peito dela aumentava. Dona Zira, visivelmente abalada, finalmente quebrou. Seu nome verdadeiro é Serena, Eliana, e você tinha um destino traçado que não era comigo. As palavras caíram como uma bomba. Serena? Essa não era ela. O pânico crescia. O homem observou a confusão e sorriu. Agora vocês começam a entender. O que a sua avó fez há tantos anos está prestes a retornar. E o acordo foi feito para protegê-la. Mas esse acordo agora vem à tona, e não há como evitar. Nesse instante, um barulho forte interrompeu o caos. A porta dos fundos do apartamento se abriu bruscamente, e um grupo de pessoas mascaradas invadiu o local. A tensão cresceu, enquanto todos se viraram surpresos e apavorados. Um dos mascarados apontou um dedo agressivo para o homem. Você não deveria estar aqui. O que você fez não pode ficar impune. O homem respondeu, sua voz absorvendo uma confiança ameaçadora. Estava apenas buscando cumprir o legado, mas parece que o jogo mudou. A sala encheu-se com gritos e corredores em movimento. Uma luta estava prestes a começar. Eliana estava atordoada. Um legado. O passado vinha à porta de forma violenta. E agora sua vida estava em risco. Como todo aquele mistério se entrelaçava pela sua identidade. O homem começou a ser envolto por uma onda de pessoas, cada uma mais determinada que a outra. E entre a confusão e o caos, um grito cortou o ar. Serena! Você precisa escolher um lado agora. As palavras disparadas como flechas atingiram Eliana no centro. Precisavam fazer uma escolha. Mas qual lado era o certo? O que mais estava escondido? Diante da tempestade, Eliana percebeu que a batalha não era apenas por sobrevivência, mas pela verdade que poderia destruir tudo o que conhecia. O que mais estava por vir? O futuro se tornava cada vez mais incerto e a tensão aumentava como uma corda prestes a estourar. Quem realmente era? E a batalha pela verdade estava apenas começando. O homem na porta não hesitou. A tensão aumentava e cada segundo parecia uma eternidade, enquanto as palavras dele ecoavam na sala. Eliana olhava para Dona Zira, depois para Lívia,
tentando processar tudo o que estava acontecendo. O ambiente estava carregado e o ar parecia vibrar com a expectativa. O homem sorriu, mas não era um sorriso amigável. Era um sorriso que prometia caos. Serena, ele disse, virando-se para Eliana com um tom provocativo. A verdade é que você não está aqui por acaso. Você é parte de algo muito maior do que imagina. As palavras dele cortaram o ar como uma lâmina afiada. O coração dela disparou, uma mistura de raiva e confusão fervilhando em seu interior. Chega! O que você quer dizer com isso? Eliana gritou, a dor em sua voz transparecendo em cada sílaba. Mas antes que o homem pudesse responder, um estrondo abalou a casa. A porta da frente foi arrombada. A máquina de confusão se transformou em um turbilhão. 3 homens, agitados e visivelmente armados, invadiram a sala. O caos se instalou. O homem que portava a arma imediatamente se virou, em alerta, enquanto os novos intrusos avançavam. Parem! O que vocês estão fazendo aqui? O líder do grupo não hesitou. Com um gesto firme, apontou para o homem que estava ameaçando Dona Zira. Você não deveria estar aqui. É hora de terminarmos isso. A palavra terminar pairou no ar, pesada e carregada de significados. Eliana sentiu um calafrio na espinha. Tudo estava fora de controle. Ela olhou para Dona Zira, que estava paralisada, e um instante tudo mudou. Fiquem longe dela! Não se aproximem! Gritou Eliana, movendo-se para proteger sua sogra. Mas, à medida que os novos homens se aproximavam, o horizonte da conversa girou. Um deles, com um olhar intenso, desviou o olho de Eliana e se virou para Dona Zira. Nós sabemos que você se lembrou de nós, Azira. O plano deve ser cumprido. Um legado que não pode ser esquecido. E então, em um ato de desespero e revelação, uma de suas mãos foi rapidamente para o bolso. Ela retirou algo cintilante, um colar prateado. O olhar de Eliana se endireitou instantaneamente. O mesmo colar que ela havia visto em fotos antigas, que pertenciam à sua mãe, a verdadeira mãe. As vozes pareciam se apagar e um silêncio profundo tomou conta. O que você está fazendo com isso? A voz de Eliana tremia, em um misto de descoberta e horror. Aquele colar tinha sido motivo de tantas perguntas. Você sabia que esse colar era meu? O líder dos intrusos virou-se para Eliana, a raiva evidente em seu rosto. Você não tem ideia do que este colar representa, do que você realmente é. É hora de saber a verdade por trás do seu nome, Serena. A confusão dela se transformou em um turbilhão. Tudo o que ela conhecia, tudo o que pensava saber estava desmoronando. Dona Zira estava visivelmente abalada. Não é hora. Vocês não deviam estar aqui. A voz dela tremia, e Eliana percebeu que a fraqueza da sogra poderia ser a chave para tudo. A tensão aumentava. Mãe, o que está acontecendo? O que esse colar significa? Lívia estava à beira das lágrimas, sem saber como lidar com tudo. Ele é mais do que você imagina, meu amor. Ele conecta você à história que tentamos proteger. Dona Azira concluiu, a voz quase um sussurro em meio ao caos. O ar estava elétrico. O colar brilhava intensamente sob a luz da sala. O homem armado avançou um passo em direção a Dona Azira. O olhar de Eliana se fixou no líder, uma determinação crescente. Chega disso! Vocês não vão fazer nada a ela. Mas quem eram eles? Quais segredos mais estavam prestes a ser revelados? Como as peças desse quebra-cabeça se encaixavam? Uma luz ofuscante irrompeu pela janela e uma viatura da polícia surgiu lá fora.
O barulho de sirenes fez o homem olhar para fora, o foco agora mudando. Era a distração perfeita. "Precisamos sair daqui!" ele gritou. Mas para onde iriam? A revelação sobre o colar e o legado não poderia ser ignorada. Eliana sentiu o peso da verdade começando a desmoronar ao seu redor. Mas se isso significava a salvaguarda de sua família, ela estava pronta para lutar. O que mais a esperava, a batalha pela verdade, ainda estava longe do fim. E a verdadeira natureza dos laços familiares se tornava cada vez mais obscura. A tensão aumentava a cada segundo, a sala cheia de incertezas e gritos abafados. O homem, que antes estava tão confiante, agora parecia nervoso com a possibilidade de serem surpreendidos pela polícia. Eliana sentia o coração na garganta. O que é esse colar? O que ele significa para nós? O medo se misturava à ansiedade, e cada segundo que passava era uma eternidade. Dona Zira estava pálida, seus olhos refletindo o desespero. "Serena, você precisa entender que não é apenas um colar, é um símbolo, um legado de família." Ela hesitava. O peso das palavras parecia esmagá-la. O homem sorria, observando como tudo se desenrolava. "Exatamente. É hora de você descobrir o que isso realmente significa. E não há como voltar atrás." De repente, um dos homens mascarados fez uma investida, segurando um dos intrusos e desferindo um golpe violento. O que estava prestes a ser um confronto se transformou em um caos absoluto. Os gritos se misturaram com os sons do choque, e Eliana ficou assustada, sem saber para onde olhar. "Fujam! Agora!" gritou o homem, enquanto a luta estourava na sala. As cadeiras tombaram, pessoas caíram e a confusão se instalou. Mas em meio ao tumulto, um barulho distinto cortou o ar. Um tiro! O som da arma disparando fez todos congelarem. O homem que puxou o gatilho não parecia ter qualquer remorso. O pânico tomou conta! Eliana viu Dona Zira se erguer de forma abrupta, uma expressão de terror estampada em seu rosto. "Não! O que você fez?" Os olhos dela estavam fixos em algo que nem mesmo Eliana conseguia entender. A sala se encheu de uma poeira espessa, reflexos de luz piscando em meio ao caos. E foi nesse momento que a verdadeira reviravolta aconteceu. Enquanto todos estavam distraídos, Lívia, que havia ficado em silêncio até então, gritou: "Parem! Todos parem!" A voz dela ressoou com uma força inesperada. O olhar de todos se voltou para ela. "Eu sei quem ele é!" gritou Lívia, apontando para o homem que parecia ser o líder dos intrusos. Ele hesitou. "O quê? O que você está dizendo?" Sua confiança já não estava tão firme. Ela continuou, com lágrimas nos olhos. "Você é meu pai." O impacto da revelação se espalhou pela sala como um trovão. O homem que havia estado tão confiante começou a tremer visivelmente. "Não, isso não pode ser verdade," ele murmurou. Os olhos arregalados como se tivesse levado um soco no estômago. Dona Zira soltou um grito estrangulado. Eliana ficou paralisada. "O que você está dizendo, Lívia?" Sua voz tremia, o choque tomando conta. "O que está acontecendo aqui?" As palavras de Lívia cortaram o silêncio, revelando uma verdade tão devastadora que todos na sala foram abalados. A confusão na mente de Eliana era intensa. Como assim o homem que tinha ameaçado sua família era, de fato, o pai da filha dela? Lívia, com a voz determinante, pegou o colar e o segurou perto do peito,
Eu sempre soube que tinha mais segredos e que vocês estavam escondendo algo de mim. A pressão nas veias de Eliana parecia incontrolável. O cenário que se apresentava diante dela desmoronava todos os conceitos que ela tinha sobre sua vida. Então, tudo isso, todo esse tempo, Eliana começou a entender que tudo estava interligado de uma maneira muito mais sombria. Mas antes que pudessem absorver a magnitude da revelação, o homem olhou rapidamente em volta. Ele não estava mais interessado em revelar segredos. Precisamos sair agora. A urgência em sua voz ecoou, e a sensação de que o verdadeiro perigo estava apenas começando se instalou no ar. Enquanto a confusão continuava e a sirene da polícia se aproximava, Lívia olhou para Eliana, a determinação em seus olhos. Mãe, precisamos saber a verdade. Precisamos descobrir o que realmente está acontecendo. E assim, a linha entre passado e presente se desfez em um turbilhão. A única certeza que restava era que a batalha pela verdade estava apenas começando. E Eliana sabia que o futuro, agora mais obscuro do que nunca, demandaria escolhas que mudariam tudo para sempre. Qual o custo da verdade? Pergunta pairava no ar como uma sombra, desafiando cada uma de suas crenças. O silêncio na sala foi cortado por um estrondo. A porta principal se abriu com força e mais figuras mascaradas invadiram, empurrando tudo e todos. O caos tomou conta. Eliana viu pessoas tropeçando e sentiu o coração acelerar. Ela estava prestes a desmaiar de medo, mas precisava manter-se firme. Lívia, fique perto de mim! Gritou, puxando a filha para mais perto enquanto a confusão se espalhava como fogo. O homem que estava armado tentou reagir, mas os novos intrusos eram numerosos. Um deles, mais alto e mais intimidador, parecia o líder do grupo. Você está cercado! Não há saída! Ele olhou diretamente para Eliana, a voz calma em meio ao caos. Essa é a sua chance de descobrir a verdade sobre quem você realmente é, Serena. A palavra Serena ecoou de forma estranha, como um feitiço quebrando a normalidade. Eliana congelou, olhando para o homem inexplicavelmente. Sabe esse nome? As palavras saíram de seus lábios como um sussurro desesperado. O homem sorriu de um jeito que fazia gelar a espinha. Porque eu sei tudo sobre você e sobre Dona Zira. Dona Zira, pálida e parecendo mais frágil do que nunca, estava prestes a falar, mas o homem a interrompeu. É hora de você revelar tudo, Azira. Eles precisam saber. O tom dele era de reprovação, como se tivesse esperado por esse instante por muito tempo. A pressão no peito de Eliana aumentava. Do que você tá falando? A voz dela tremia, mas a determinação crescia. Então, em meio ao caos, algo surpreendente aconteceu. O homem, que parecia incontrolável até então, disparou um olhar medo ao ouvir algo do lado de fora. Não pode ser. Eles estão aqui. A preocupação em seus olhos contrastou com o tom de antes. O pânico parecia contagioso e a tensão na sala atingiu um novo patamar. Antes que pudesse pensar, Eliana sentiu um puxão em seu braço. Era Lívia, a expressão de terror estampada em seu rosto. Mãe, precisamos sair agora! Mas antes que conseguissem se mover, uma nova figura apareceu na porta. Um homem alto, já idoso, entrou. Seus olhos eram conhecidos. Pai? O reconhecimento fez o coração de Eliana parar. O homem que havia entrado era seu pai,
que todos acreditavam ter desaparecido. Ele estava vivo. Serena, eu vim para te buscar. Não é seguro aqui. A confusão tomou conta e o mundo pareceu girar. Como você pode estar aqui? Por que nunca voltou? Os sentimentos estavam em choque. Por que ele não tinha falado antes? Dona Zira parecia aturdida, como se a verdade tivesse virado sua vida de cabeça para baixo. O que você está fazendo aqui? Você não deveria estar aqui. Ela estava em pânico, e suas palavras afetaram Eliana profundamente. Eu fiz escolhas difíceis, mas agora é a hora de você conhecer a verdade. O que você herdou? O que ensinamos a você? Olhou para a máscara que escondia parte do rosto do homem ameaçador. O tempo se esgotou. Precisamos ir antes que eles descubram. Tórios estavam em volta. A tensão estava palpável. Quem eram eles? E como exatamente seu pai se encaixava nisso tudo? O amor e o ódio se misturavam em Eliana. Cada resposta trazia mais perguntas ao invés de alívio. Antes que pudesse processar tudo, um grito ecoou na sala. Era um grito dilacerante de um dos intrusos que acabou caindo com uma ferida. O chão começou a preencher-se com o caos e o desespero. Eles estão chegando! Um novo grupo, mais armado e com má intenção, invadiu o espaço. Olhos de raiva e vingança. O clima mudava rapidamente de um confronto tático para uma cena de batalha selvagem. Eliana! Você precisa escolher agora! Seu pai gritou, a fúria crescendo. A verdade que se desenrolava era complexa e ameaçadora. Seria este o momento que define sua vida? A última peça do quebra-cabeça? Enquanto lutava para entender, o tumulto aumentava. O que mais poderia acontecer? E como toda a verdade, uma vez revelada, poderia mudá-las para sempre, Eliana estava paralisada, absorvendo tudo o que havia desmoronado diante dela. A presença do pai, que todos acreditavam ter desaparecido, fez com que a confusão aumentasse. O tumulto ainda ecoava ao seu redor, mas tudo parecia distante. O homem que se dizia pai começou a andar em direção a ela, o olhar preocupado, como se tentasse romper o véu de incertezas que as envolvia. Você precisa saber a verdade. Serena, não é só sobre o passado, é sobre o futuro. O ambiente estava tão eletrificado que Eliana mal conseguia respirar. O som de gritos e pancadas continuava, mas as palavras dele se tornaram único eco significativo em sua cabeça. Que você está dizendo? O que mais está escondido? O medo e a raiva brotaram dentro dela. Mas antes que ele pudesse responder, um dos intrusos avançou, braços em movimento, e a cena se transformou em um verdadeiro campo de batalha. A luta se intensificou, vozes gritando, o barulho dos corpos se esbarrando entre si. E em meio ao caos, Eliana viu Lívia segurando o colar com as duas mãos. Como se aquela joia pudesse dar a ela a força que todos buscavam. Mãe, o que fazemos? Com um impulso, Eliana decidiu. Precisamos sair daqui. Agora. Acordando do transe, ela puxou Lívia para perto e gritou para o pai. Vamos! Eles começaram a se mover, desafiando o medo. O pai de Eliana, em um ato de coragem, enfrentou Daduda. Eu cuido deles. Vão por essa porta. O olhar dele era intenso, e Eliana sabia que ele estava disposto a tudo. Um dos homens mascarados conseguiu desferir um golpe, mas a atenção estava dividida. E na fração de segundo de distração, Eliana e Lívia correram em direção à saída. O coração de Eliana batia descompassado, mas havia algo mais forte,
A voz da determinação a guiava. Elas atravessaram a porta, saltando para a rua, onde a luz ofuscante da sirene divertia-se em um mar de azul e vermelho. Uma vez do lado de fora, Eliana olhou para Lívia, o rosto preocupado, mas aliviado por estarem em segurança. Mãe, o que vai acontecer agora? As palavras de Lívia foram um sopro na tempestade que ainda fervilhava em suas mentes. Precisamos descobrir tudo. Nada do que aconteceu foi em vão. As vozes da confusão na casa ecoavam ao longe, mas havia esperança no coração de Eliana. Era hora de confrontar não apenas o passado, mas seu próprio futuro. Com um ar decidido, Eliana virou-se para Lívia, seus olhos brilhando. Nós vamos descobrir a verdade. Por nós, por todos que amamos. Olhando para o céu, uma sensação de clareza começou a tomar conta. Naquele momento, mesmo com as sombras ainda batendo à porta, havia algo luminoso surgindo no horizonte. Elas não estavam mais sozinhas, e as peças do quebra-cabeça estavam se unindo. O peso da história começava a se dissipar. E assim, Eliana e Lívia se afastaram da casa que tinha sido um palco de medos, mas também de descobertas. As ruas pareciam vibrar com novas possibilidades. A vida estava prestes a mudar, e a determinação em seus corações carregava um novo significado. Antes que tudo se dissipasse, Eliana olhou para os olhos de Lívia. Prometa que vamos enfrentar tudo isso juntas. A jovem assentiu e juntas caminharam para a incógnita, sabendo que a verdadeira jornada estava apenas começando. E assim, enquanto as sombras dançavam ao fundo, a luz da esperança começava a brilhar mais forte. Agora, se você chegou até aqui e deseja acompanhar mais histórias como essa, você precisa se inscrever imediatamente no canal. Não perca as próximas tramas exclusivas que estamos preparando para você. E não esqueça de esmagar o botão de like agora. Isso é crucial para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam nosso trabalho. Comente aqui embaixo suas reações e teorias sobre esse desfecho impactante. Inunde a seção de comentários com suas ideias. E se você realmente ama estas histórias, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse final. Não espere nem mais um segundo para fazer parte dessa comunidade. Juntos, vamos desvendar mais mistérios e emoções.